reuniões cristãs. Veja só, Jesus veio, tudo mudou, tudo é novo, veio Jesus veio, aí inicia as reuniões cristãs. Está lá no Evangelho de João, no capítulo 20, no versículo 19. Chegada, pois, a tarde daquele dia, o primeiro da semana, então era tarde de domingo, e cerradas as portas da casa onde os discípulos, com medo dos judeus, se tinham ajuntado, chegou Jesus e pôs-se no meio deles e disse-lhes: paz seja convosco. Estamos no meio depois da crucificação, os discípulos estão atemorizados com a presença do Cristo. É a primeira vez que ele vai se apresentar aos discípulos todos, e aqui, nesse momento, não está presente um discípulo. Tomé não está presente aqui. Tá? Eles estão recolhidos, falando sobre o acontecido, do corpo ter desaparecido. Já tem notícia, porque nesse domingo de manhã cedo, quando o sol está nascendo, Maria Madalena vai até o túmulo, já vê que a pedra está movida, aquelas coisas todas, já volta correndo para avisar Pedro, o apóstolo, mais um apóstolo sai correndo, toda aquela situação já ocorreu, e já é a tarde de domingo. Então eles estão comentando o que viu, o que não viu, o que falou, o que não, e Jesus aparece então ali no meio deles com as portas fechadas. Desde o dia da ressurreição gloriosa do Cristo, a humanidade terrena foi considerada digna das relações com a espiritualidade. Então, quando a gente fala de Deuteronômio, capítulo 8, nós já vamos ver que naquele momento, Jesus, vamos dizer que Moisés, em Deuteronômio, teria feito a proibição da comunicação com os mortos. Então, quando Jesus disse: eu não vim mudar as leis, eu vim cumprir as leis. Jesus ainda não mudou, ele só deu um outro marco, ou seja, aquelas proibições, algumas delas, na época foi necessária. Utilizava-se demais. Não ia se proibir se não houvesse comunicação, né? Não se proíbe o que não existe. Então, se proibiu, é porque havia. E havia tanta comunicação, havia tanta relação com a espiritualidade, que estava ultrapassando os limites. Tudo ficava em torno de adivinhações, de falações. Está aparecendo hoje, hoje em dia na internet, você vai lá, tem 500 adivinhações do ano, de não sei o quê, e nada acontece, tudo vai do mesmo jeito. Mas naquela época tinha assim muita revelações, comunicações e tudo mais. Então foi proibido. Depois vem Jesus, com ele inaugura. Para nós, entendemos assim, que a partir daquele instante, uma reunião fechada, olha bem como está o cenário. Jesus vai, aparece e dá, olha, se for uma coisa séria, fechada, né? Não é para fazer espetáculos, nem para mandar para a internet, nem para fazer adivinhações, né? Está liberado. E outra, com entidades evoluídas, olha ele na comunicação. Então, e para objetivo sério, então aqui, o Emmanuel falando, o Deuteronômio proibira terminantemente o intercâmbio com os que houvessem partido pelas portas da sepultura, em vista da necessidade de afastar a mente humana de cogitações prematuras. Estava virando muita bagunça. Entretanto, Jesus assim
como suavizar a antiga lei da justiça inflexível com o perdão de um amor sem limites, aliviou as determinações de Moisés, vindo ao encontro dos discípulos saudosos. Então, na época de Moisés também havia se criado muitas leis, muitas regras inflexíveis. E Jesus mostra que não pode ser assim. O universo não é assim. Nada é preto no branco. Então, ele mostra que a flexibilidade, quando você põe perdão e põe amor, existem critérios que nos escapa da possibilidade de avaliar qualquer situação. É só Deus que pode fazer isso, né? E volta a inaugurar novamente a comunicação com os mortos, tá bom? Aí ele fala: cerradas as portas para que as vibrações tumultuosas dos adversários gratuitos não perturbassem o coração dos que anelavam o convívio divino. Eis que surge o Mestre muito amado, dilatando as esperanças de todos na vida eterna. Então, hoje, quando a gente fala que existe a reunião mediúnica, a reunião mediúnica das casas espíritas é feita de forma fechada, né? Ou seja, não aberta a público, como Jesus fez no primeiro dia. Segundo, a ideia é dois objetivos. Uma é ouvir instruções dos bons espíritos e outra é auxiliar aqueles que estão, após o desencarne, em sofrimento, em desorientação. Quando falamos de servir, então, qual é a proposta da reunião mediúnica? Uma delas, através dos benfeitores que representam, então, Jesus dentro daquela casa, em convívio com os apóstolos, ele está falando assim, ó, olha aqui, ó, dilatando as esperanças de todos na vida eterna, ou seja, benfeitores virão nas reuniões mediúnicas para falar sobre a vida eterna, para falar que a vida não acaba após a morte, que continua, etc. Ou seja, esperança. Mas também usamos essa esperança, esse conhecimento que vem na reunião mediúnica dos benfeitores, para auxiliar aqueles que estão sem a esperança, sem aquele conhecimento. Então, nós somos os médiuns dos que sabem para os que não sabem, dos que estão na luz para os que não se encontram na luz, por não saber aquilo que estamos ouvindo nessas reuniões ou através dos estudos. Vamos falando da reunião, que Jesus está inaugurando a reunião mediúnica. Então, aonde está a primeira reunião mediúnica cristã na Bíblia? Ó, não é agora, tá? Não é essa a primeira, porque a primeira está lá no Monte do Tabor, né? Que é onde Jesus lá encontra com Moisés, com Elias. Mas aqui é mais uma, onde o próprio mestre, aquela também no Monte Tabor, ele participa, só que ele está como encarnado. E aí ele conversa com dois mortos, dois desencarnados. Aqui, ele é o desencarnado. Então, se houvesse dúvida da gente dizer assim, não, Jesus participou enquanto ele não estava encarnado. Mas ele não veio depois de morto. Veio também depois de morto. Se comunicar conosco. Do mesmo jeitinho. Então, ele fazia comunicação com os mortos quando estava vivo e depois que morreu. Dilatando as esperanças, para quê? Para que a notícia da vida após a morte fixasse nas nossas mentes e tivéssemos esperança, apesar de todo o caos que estávamos instalado naquela época. Desde essa hora inolvidável, estava instituído um movimento de troca entre o mundo visível e o invisível. Olha, para o próprio mestre vir, para não deixar dúvida. Qualquer um que viesse
nós diríamos: era o demônio, era isso, era aquilo. Ele pessoalmente vem e inaugura essa forma de relacionamento com o mundo espiritual. E então ele continua, Emmanuel: a família cristã, em seus vários departamentos, jamais passaria sem o doce alimento de suas reuniões carinhosas e íntimas. Bom, estaria ali também, se nós quiséssemos, inaugurado o Evangelho no lar, onde pessoas se agrupam na casa para ver Jesus ou os representantes do Cristo falar da boa nova da vida após a morte, do perdão, do amor, da evolução, né? Enfim, falar sobre o cristianismo para nós. Daí ele está falando assim, ó: jamais passaria sem o doce alimento. Aí nós temos que pensar se nós estamos sem esse doce alimento em nosso lar ou na nossa vida. Às vezes, no meu lar só mora eu. Fazer o evangelho sozinho, quando eu moro sozinho em minha casa. Deve fazer. Porque é ali no momento do evangelho do lar, onde você será visitado pelos seus parentes. Aqueles que te amam virão te visitar para ouvir o esclarecimento. E aqueles que não se encontram bem na espiritualidade virão para encontrar uma explicação, uma luz, né? E aqueles que te odeiam virão para ouvir o seu esclarecimento. E é um momento para você também pedir perdão e dar-se em utilidade para libertá-los e se libertar dessa mágoa, dessa situação de desavença. Desde então, os discípulos se reuniriam tanto nos cenáculos de Jerusalém como nas catacumbas de Roma, dependendo de onde desce. Como estamos dizendo na lição passada, a gente tem que se adaptar. Se estiverem perseguindo os cristãos, eles desaparecem do público e vão se reunir no cemitério. Tá mais livre, não estão mais perseguindo os cristãos, eles vão até inaugurando templo. Enfim, para você ver como servir ao Senhor tem que haver adaptação. Então, como nas catacumbas de Roma. E nos tempos modernos, agora para nós, hoje em dia, a essência mais profunda dessas assembleias é sempre a mesma, seja nas igrejas católicas, nos templos protestantes ou nos centros espíritas. O objetivo é um só: procurar a influenciação dos planos superiores. Ouvir, sentir, perceber, intuir os planos superiores. Com a diferença de que, nos ambientes espiritistas, a alma pode saciar-se com mais abundância em voos mais altos, por se conservar afastada de certos prejuízos do dogmatismo e do sacerdócio organizado. E aí nós vamos entender assim: esse dogmatismo que nos prejudica, ele pode ser no centro, ele pode não ser pregado no centro espírita, mas temos que perceber se eu já não trago implantado em mim, não sou uma pessoa dogmática. Como assim? Muitas vezes eu ainda carrego comigo uma série de dogmas e rituais. Eu estou dentro de um centro espírita, me digo espírita, mas ainda não consegui me desvencilhar desses dogmas, de rituais. Eu ainda preciso, por exemplo, acender uma vela para fazer as minhas orações. Eu preciso vestir-me de uma roupa de determinada cor. Eu preciso carregar um amuleto. Eu preciso ficar de joelho para orar. Eu preciso fazer o sinal da cruz.
eu preciso, enfim, eu crio mecanismos, meios, né, para me sentir mais próximo a Deus. Aí, nesse caso, não é o local. A doutrina espírita não tem dogma, não tem rituais, não tem sacerdócio, mas eu posso carregar comigo crenças dogmáticas. Então, ele está dizendo que há certos prejuízos, sim. E, às vezes, é por isso que nós não alçamos voos tão altos. Porque, como eu me doutrinei nesses padrões dogmáticos, por exemplo, se eu não estiver diante de um altar, de uma imagem, uma vela acendida, ou um certo ritual de referência a essa imagem, eu posso não me sentir tocado o suficiente para acreditar num contato com Deus, um contato com a espiritualidade. Eu posso achar que não há presença espiritual alguma. O centro espírita, por exemplo, não traz imagens, não tem rituais e não tem sacerdócio. Eu posso acreditar que, num determinado momento, dentro do centro espírita, estamos à mercê do nada. Não há espíritos em torno de nós, não há benfeitores e nem malfeitores em torno de nós. Esse estilo de deixar a água no reservatório e a pessoa vai e toma a água e ela vai estar fluidificada é para ampliar a fé da pessoa, mostrar que não não cabe o poder do X, do Y, do Z, do ser algum, e sim é uma lei, né? Uma lei de amor, onde a proposta de amor, os benfeitores vêm e fluidificam a água do reservatório. Eu a bebo. Mas também não estamos eliminando aquela ideia de que, mas se eu acredito que eu tendo uma determinada doença específica, um tratamento que eu acredito que precisa ser específico, será que estaria quebrando essa regra, tendo a minha garrafa, o meu copo de água, e no momento pedir a fluidificação dele para a minha situação? Não, de forma alguma. Porque é como se você quisesse participar também um pouco mais da tua própria cura. Interagir, né? Interagir com aquilo. Você também sente necessidade de colocar em prática o seu conhecimento, a sua experiência. E aí não tem nada de errado, não. Tá? Mas você entendeu, porque você acha que tem uma certa necessidade. Quando não, é realmente deixar o seu conhecimento, a sua fé agir. E há uma coisa interessante que a gente vai perceber. Quando a gente se propõe a exercer a fé, aceitar a fé de uma forma mais ampla, a gente percebe que não deixa de receber os auxílios que a gente recebia antes, quando fazia de outra forma. As bênçãos, a misericórdia continua chegando até nós. E isso nos torna mais seguros, mais firmes. Vou dar um exemplo aqui. Às vezes nos ensinavam que tínhamos que, quando éramos católicos, que rezar antes de dormir, que rezar quando acorda, que benzer o corpo ao passar pela uma igreja, ao passar pelo cemitério. E quando não fazia ou esquecia, isso me deixava apreensivo, preocupado. Às vezes, se eu não rezava à noite, podia deixar-me até sem condições de dormir. Ficava me sentindo culpado. E então, eu comecei a perceber, fazendo testes, né? A gente, ser humano é assim, vai fazendo teste, não faz uma oração na hora de dormir. Vai perceber que dorme do mesmo jeito. Não é que não faz uma oração antes de dormir, mas tinha que fazer ou sentado, ou de joelho, e tinha que também fazer determinada oração, prece, determinada prece, Pai Nosso.
Então, de repente, eu comecei a falhar e percebi que nada vai mudando. Quando a minha certeza, a minha fé começa a questionar, a cobrar se aquilo é ou não necessário, é porque eu já estou no nível de amadurecimento suficiente. Eu já não preciso mais daquilo. Quando a minha fé ainda depende, eu creio cegamente, eu preciso daquilo. Muitas vezes a crença está instalada pelo medo, e quando eu vejo que não tem a história da punição, ou o medo da punição não acontece, eu me liberto, não há consequências. Mas é quando eu digo assim, qual é o momento de eu me libertar desses dogmas, ritos, crenças, assim? Quando eu já me incomodo com aquilo, quando, de uma certa forma, já está fugindo da minha rotina de bem-estar. Por exemplo, é o momento de eu descartar. A criança, quando é que para de usar fralda? Quando ela já se incomoda de ficar suja, né? E assim vai indo. E nós fomos nos libertando. Há momentos que eles foram úteis, nos dava segurança, mas há momentos que eu passo mais a viver em função deles do que eles me darem, me proporcionar aquilo que eu busco. Eu posso, no começo, usar um objeto, e por causa desse objeto eu sinto mais segurança, confiança na minha vida. Mas daqui a pouco, ter esse objeto comigo, ele já pode representar um problema. Por exemplo, de assalto. E aí, por estar carregando isso, eu posso me expor a um problema. Então já está na hora, aí eu vou ter que pensar, já está na hora de eu me libertar. Senão eu vou acabar ficando escravo daquele dogma, daquele ritual, daquele problema, daquele dogmatismo. Então, já que não existe, qual então o objetivo de nós, hoje, se nós fôssemos perguntar qual o objetivo seria do intercâmbio com os espíritos? Agora vou começar a abrir mais, sair da reunião mediúnica e vamos para qual seria o objetivo do intercâmbio com os espíritos. Porque eu posso ter um intercâmbio com meu parente que morreu, eu estou dentro do centro espírita, às vezes eu sou evangélico, eu sou católico, e eu vejo um parente meu que morreu, sonho com ele. Então, um intercâmbio, qual a finalidade dele? Aí ele diz aqui, o objetivo é procurar a influenciação dos planos superiores. Esse é o objetivo. Por que me relacionar com os espíritos? Não é porque ela está com qualquer espírito. Procure relacionar-se, sim, com os espíritos dos planos superiores. Os planos iguais a nós e inferior, eu diria, respeite Deuteronômio. Tá? Ele, naquela época, sabia porque deveria ser proibido. Porque hoje, com esse desrespeito total a Deuteronômio, as leis do livro de Deuteronômio, nós voltamos a praticar diversas loucuras. Voltou as adivinhações, voltou as viciações, voltou as práticas de magia, de feitiçaria, os intercâmbios indevidos. Né? Não é essa a finalidade de nós termos um intercâmbio, para isso que nós temos um intercâmbio com os espíritos, né? Com o mundo espiritual. O intercâmbio aqui liberado é o intercâmbio com os bons espíritos. Quando assessorado pelos bons espíritos, podemos fazer acesso aos inferiores para auxiliá-los, esclarecê-los, libertá-los. E você vê que ele está preparando aqui o tema, né? Olha só, tudo novo,
Jesus veio para nos ensinar tete a tete conosco, mostrando que não conhecimento e evolução não é impedimento para servir, fazer caridade, auxiliar e conviver com as pessoas que sabem menos. Depois ele inaugura as reuniões cristãs e adivinha qual é a lição número 10? Mediunidade. Compreenderam como o tema é colocado?